nosso coração, Tu conheces cada vida aqui presente. Senhor, fala em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Enche Teu servo, Deus, em nome de Jesus, e fala através dele. Te pedimos, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade e por Ele nos permitir de estar aqui nesta noite. Quem tem Bíblia, vamos estar abrindo em Neemias, capítulo número 6. Neemias está depois de 2 de Crônicas. Você vai ali, vai passando ali no começo, vai passar o livro de Juízes, vai passar o livro de 1ª e 2ª de Samuel, 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª de Crônicas, vai chegar a Esdras e logo vai chegar a Neemias. Ali vamos estar vendo nesta noite a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos estar falando um pouco sobre as armadilhas da falsa comunhão. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Pai, meu Deus, Senhor amado, neste momento, Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Queremos louvar-Te, queremos adorar-Te, enaltecer o Teu santo e soberano nome. Senhor, Tu eres grande, meu Deus, e para sempre é a Tua misericórdia. Senhor, que nesta noite Tu venhas falar conosco, meu Pai. E já, Senhor amado, estamos preparando o nosso coração, preparando o nosso espírito, nossa alma, Senhor, para participar da Santa Ceia nesta noite, Pai. Por isso, Deus, que já Te pedimos perdão, ó Deus, por toda sorte de pecado, ó Deus. Perdão, Senhor amado, por ter cedido algumas vezes à tentação. Perdão, Senhor eterno, por a negligência. Perdão, Senhor Deus, por não ter lido a Tua palavra. Senhor, que Tu venhas perdoar, Senhor, cada pecado nesta noite, ó Deus, e que nós possamos estar santificados, purificados, meu Deus, limpos para poder participar desta comunhão da Santa Ceia nesta noite, meu Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, em Neemias, capítulo 6, no versículo número 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reunamos-nos em alguma das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reunamos-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. Ele era Sanbalate. Não sei se vocês já tinham ouvido este nome ou não. Outro dia estava pensando nesta mensagem, estava pesquisando algumas coisas e me perguntaram sobre isso, quem era Sanbalate. Sanbalate era o inimigo do povo de Deus. Resulta que nós vamos para capítulo número 1, capítulo número 2, do livro de Neemias. Nós vamos encontrar que Neemias ele veio receber notícia do estado como estava Jerusalém. Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava invadida pelo mato, estava invadida pelas feras, estava praticamente abandonada aquela cidade. E ele vai se apresentar na frente do rei e vai pedir para o rei para ele ir até Jerusalém. Estou resumindo a história para você entender o contexto da história bíblica que nós vamos tratar nessa noite. Então, o rei precisa viajar até Jerusalém. Ele estava cativeiro. Ele era o filho do rei. Ele não tinha direito nem sequer a se apresentar triste diante do rei, porque se ele se apresentasse
apresentasse triste diante do rei, ele poderia ser morto. E o rei vai perguntar para ele qual é a causa da tristeza que ele tem. E a palavra de Deus vai dizer, e Neemias vai dizer, foi ele que escreveu este livro, que ele sentiu temor nesse momento pela a sua vida. O certo é que o rei vai autorizar, vai dar as condições para ele, para que ele possa chegar até Jerusalém para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Quando começa então ali a reconstruir aquelas muralhas de Jerusalém, vão vir os inimigos levantar-se contra ele. Vai vir Sanbalate, Tobias, os árabes e outro homem chamado Gesem, e vão se levantar contra a obra que está fazendo Neemias. Não sei se você sabia, mas enquanto nós não damos um passo de fé, enquanto nós não tomamos uma atitude no que diz respeito à nossa vida espiritual, parece que ao nosso redor está tudo tranquilo, de que o inimigo não está nem aí com as nossas vidas. E é justamente aí onde radica o perigo. Quando não acontecem muitas coisas na nossa vida, quando não tem muitos altos, muitos baixos, quando não se apresentam lutas, quando não se apresentam provas, nós devemos de ter cuidado e devemos de analisar a nossa vida e pensar em que estamos nós falhando com o Senhor. Agora, basta nós tomar uma decisão de fazer alguma coisa, que o inimigo vai começar então a preparar as armadilhas para que nós venhamos cair nessas armadilhas para sair da comunhão com o Senhor. O inimigo ele vai preparar armadilhas, ele vai arquitetar, ele vai pensar, ele vai estudar como preparar uma armadilha para que nós venhamos cair nessa armadilha. E muitas vezes caímos nas armadilhas do diabo da maneira mais simples, mais inocente. Quando nós queremos acordar, já caímos na armadilha do diabo. E a nossa comunhão com o Eterno, então, é cortada. É justamente isso que o inimigo quer. Neemias começou a reedificar Jerusalém. Enquanto Jerusalém estava destruída, enquanto Jerusalém estava cheia de mato, de brejo, enquanto Jerusalém estava cheia de feras, enquanto estava tudo destruído, as muralhas do chão, as casas do chão, aquelas pessoas que estavam morando ali em Jerusalém estavam passando por maus momentos, não tinham, suas casas não estavam nas melhores condições, mas tampouco tinham proteção alguma no que diz respeito aos inimigos que estavam além das muralhas. Mais ainda, não existiam as muralhas para proteção daquele povo que estava ali reunido. E muitas vezes o inimigo prepara uma certa armadilha que nós perdemos essa comunhão com o Senhor, e justamente ao perder a comunhão com o Senhor, nós ficamos expostos. Nós ficamos cheios de brechas, ficamos cheios de fendas, por onde o inimigo pode entrar. Nesta época do tempo do ano no qual nós estamos vivendo, onde vêm os frios bastante intensos aqui nesta região, todos nós buscamos de uma maneira ou outra fechar bem a nossa casa à noite, colocar ali por onde possa entrar o vento, por onde possa entrar o frio, tratar de fechar toda a fenda, toda a brecha, todo lugar por onde possa entrar o frio, nós fechamos aquele lugar. Colocamos água embaixo da porta para que não entre frio, para que não entre o vento, para poder nós proteger e nós aquecer. E assim também é na vida espiritual. Nós devemos sempre estar preparados, vigiando como está a nossa muralha, como está a nossa proteção. Estamos nós realmente em comunhão com o Senhor? Agora, o diabo, ele prepara uma falsa comunhão e um falso discernimento espiritual diante das propostas que parecem serem boas ou
pacíficas, neste caso de Sanballat. Qual foi a proposta que Sanballat fez para Neemias? Olha, se você ler Neemias no capítulo número 1, ou arranque ali no número 2, 3, 4, 5, 6, chegando até este capítulo aqui, você vai entender melhor esta história bíblica. Eu recomendo ler esses capítulos de Neemias. Porque o inimigo vai se levantar com tanta fúria e vai buscar por todo lado, por toda forma, em fazer com que Neemias venha parar a obra que ele está fazendo de restauração das muralhas de Jerusalém. O inimigo vai tentar de toda forma, usando todo tipo de armadilha, estratégias, para que você, eu, nós venhamos parar com a reconstrução ou com a obra do Senhor. Sabe o que disse Neemias para Sanballat? Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e não posso sair daqui. Ele não podia sair de Jerusalém. Jerusalém era o lugar da promessa. Jerusalém era o lugar da paz. Jerusalém era o lugar onde Deus tinha colocado Neemias agora para que ele viesse ali então reconstruir as muralhas. E cada um de nós, Deus nos colocou neste lugar. Deus nos colocou neste lugar para quê? Para começar a fechar fendas, para começar a restaurar as muralhas, para começar a grande reforma, não só de nossas vidas, mas também as vidas daquelas pessoas que o inimigo fez um ataque aberto a Neemias. Esse ataque aberto era ameaça. Começou a ameaçar com que ele estava reconstruindo as muralhas. Logo começou a zombaria. Logo começou a zombaria. E o inimigo começou a zombar do próprio Neemias e de todo aquele povo que estava ali. Entre outras coisas, eles diziam que se viesse qualquer tipo de vento, ia derrubar as muralhas. Eles diziam que eles não sabiam reconstruir as muralhas. Eles riam das pedras que eles colocavam nas muralhas, de todo o trabalho que eles estavam fazendo. O inimigo do lado de fora começava a desprezar. Sabe que esse desprezo também muitas vezes acontece dentro da própria igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro da própria igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele que tem mais, ou seja, mais pessoas, mais público, mais número de pessoas dentro da sua congregação, aquele tal ele se acha maior e superior àqueles outros que têm. Ou a minha igreja é uma igreja pequena. A notícia é que Jesus Cristo disse o seguinte: ele estaria ali em Jerusalém. E mais algumas vezes eu digo, comparado com a santificação. É uma realidade que acontece. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se dá a uma denominação, ela se dá a uma congregação. A igreja do Senhor Jesus Cristo são todos aqueles homens, mulheres e jovens que têm sido lavados, purificados, santificados pelo sangue redentor do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Esses são os que formam parte da igreja de Cristo. Então não existe uma igreja pequena. O que existe é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o homem que faz? O homem, ele trata de dividir. O homem trata de ter o seu próprio redil. Então aí é quando o inimigo começa a atuar. E quando o inimigo começa a se infiltrar dentro da igreja do nosso Senhor. Deboche,
ameaças físicas, enfim, mas mais deboches que qualquer outra coisa acontece dentro da igreja do Senhor. Agora, a estratégia deste homem chamado Sambalate é muito interessante, porque ele disse assim: vem e reunamos-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. O que ele queria? Ele queria que Neemias saísse daquele lugar onde ele estava, que era Jerusalém. Jerusalém é o lugar de paz, e fosse para Ono. Aquele lugar chamado Ono, que hoje é um distrito em Israel, de Tel Aviv, ali então aquele lugar é conhecido como Azar. A palavra Ono, o significado dela, ou a simbologia dela, é Azar. Então, qual era a estratégia do inimigo? Era tirar a Neemias do lugar de paz para levar ele para um lugar de azar. Qual é a estratégia que o inimigo utiliza hoje? É tirar alguém do lugar onde ela está para ir para outro lugar, e logo, quando não se acha naquele outro lugar, ela vai sair e vai abandonar e não vai congregar mais. Isso é uma estratégia que o inimigo tem utilizado muito aqui na cidade de Cacequi. Mas triste é quando pessoas que se dizem cristãos se deixam usar pelo inimigo dessa maneira. Nós, constantemente aqui, não é uma justificativa e não é um desabafo, não é nada disso, mas é uma realidade do que acontece aqui na cidade de Cacequi. Alguns por aí sempre tratam de atacarem aonde? Aqui, a Igreja Luz para os Povos. De que maneira atacam? Teve um cidadão que visitava algumas pessoas que aqui congregavam e falavam, por exemplo, que um pastor não tem poder. Graças a Deus, por isso, porque o pastor não tem poder, porque o poder vem de Deus. Deus nos deu autoridade para que no nome dele nós expulsássemos o demônio, curássemos os enfermos, falássemos em novas línguas, que pisássemos serpentes e escorpiões. Autoridade nos deu o Senhor. Ele nos delegou essa autoridade. Porém, o poder provém de Deus. Eu muitas vezes visito as pessoas e fazem quase sempre aquele convite que é uma estratégia e que é algo maligno. Fazer uma visita não vai fazer mal a ninguém. Pode visitar, pode vir nós fazer uma visita. Quando chega lá naquele lugar, ali vai receber então uma palavra, talvez, de um certo profeta ou uma certa revelação, dizendo que aquele é o lugar onde deve de ficar. Isso estava acontecendo com quem? Com Neemias. Estavam querendo fazer que Neemias desistisse da obra que ele estava fazendo. Obra esta que tinha sido indicada por quem? Pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E quando, muitas vezes, dentro da própria congregação, tem pessoas, e às vezes quando vêm falar para mim, eu pergunto para essas pessoas, geralmente, pergunto para elas, e o que você está fazendo lá então? Porque se o pastor não presta, porque se o pastor é isto, se o pastor é aquilo, se o pastor é isto, se o pastor, e blá 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 blá, e blá blá blá, em contra do pastor, e vem se queixar. Então a minha pergunta é, e que faz lá então? Isso se não é falsidade, eu não sei o que é. São estratégias que o inimigo usa. São estratégias que o inimigo usa para tentar frear a obra do Senhor. Claro está que o inimigo jamais vai poder frear a obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Vale de Ono, ele ficava na fronteira do território. Ele ficava na fronteira ali, Neemias deveria de sair dali e ir até Ono. Era um dia de caminho.
Qual era a estratégia, qual era a ideia de Sanbalate e de Gesem e dos outros que estavam com ele? Era de assassinar a Neemias. Era de matar. Eles estavam oferecendo uma falsa diplomacia. Vamos sentar, vamos conversar, mas na realidade o que eles queriam era matar a Neemias. Isso muitas vezes acontece na vida espiritual de qualquer pessoa. Qualquer um dos que estamos aqui nesta noite, enfrentamos lutas, enfrentamos provas, passamos por momentos de dificuldade, passamos, claro que sim. Mas sempre vai ter alguém, e aí é onde nós temos que vigiar, aí é onde nós temos que estar atentos, aí é onde nós devemos de estar sempre em comunhão com o Senhor e não sair dessa comunhão com o Senhor. Cuidado com aquele que diga, eu quero conversar contigo, eu quero falar contigo, eu quero te aconselhar. De Jerusalém até a planície de On tinha um dia de viagem. A planície de On estava na fronteira de Israel com outras terras. Sabe, é interessante, se nós vamos ali em Livramento Ribeira, tem uma linha que cruza no meio. Tem uma linha que cruza no meio. Da praça lá na cidade, lá depois tem outras coisas ali de concreto. Mas na praça tem uma linha amarela que está marcando a fronteira. Se eu passar aquela linha, eu vou me encontrar com outro idioma, outra cultura, outra maneira de fazer o feijão, outra maneira de fazer o macarrão, outra maneira de falar, outros tipos de tradições, outras festividades que não tem aqui, e por aí vai indo. Vai ser tudo totalmente diferente deste lado da linha. Então, na vida espiritual também, nós não podemos cruzar a linha amarela para o outro lado. Nós devemos de ficar deste lado, onde estamos seguros, onde estamos com o Senhor, onde nós sabemos onde estamos nós. Sabe, hoje, nos nossos dias de hoje, tem a estratégia do isolamento. Pessoas que ficam sozinhas em casa. O inimigo tem preparado isso e vemos muito, e também vemos aqui na cidade de Caciqui, que pessoas, ou em qualquer outra cidade, em qualquer outro país, que pessoas que têm deixado de congregar, elas têm cavado uma trincheira profunda e têm se atrincheirado ali dentro daquela trincheira. E têm pegado armas e têm começado a bombardear a própria igreja, aquela que um dia eles formaram parte. Mas mesmo assim, eles se dizem cristãos. Mesmo assim, eles se dizem crentes. Mesmo assim, eles dizem estar em comunhão com o Senhor. Agora, como podem estar em comunhão com o Senhor se são contra a igreja do Senhor? E alguns dizem, não, nós somos contra o sistema religioso. Mas nunca disseram qual é o sistema religioso. Que tem o sistema religioso perverso? Tem, claro que sim. Que tem em nossos dias de hoje, ele se manifesta de diferentes maneiras. Uma delas, não sei se você já ouviu ou não ouviu esta palavra, ecumenismo. O perigo do ecumenismo. Sabe, muitas vezes, somos convidados a participar de alguma atividade, muitas vezes em determinadas cidades, e também aqui, já hoje não se vê muito isso, mas em seguida que chegamos aqui era muito comum, até que Deus abriu meus olhos e me mostrou algo, disse, isto que está acontecendo aqui é ecumenismo. Até que um dia, um importante líder político da cidade, onde estavam todos reunidos, disse, agora vamos ter o nosso culto ecumênico. Isso é um perigo. Isso não procede de Deus. Isso não vem de parte do Senhor. O ecumenismo diz que todas as religiões nos levam para o céu. O ecumenismo diz que todas as religiões são boas. O ecumenismo diz que todos
diretamente ao que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que nós transformamos, ou somos feitos filhos de Deus, a partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo número 1, verso número 12 diz: e todos aqueles que o receberam, ou seja, a Jesus, Deus lhes deu o poder ou a potestade de serem feitos filhos de Deus. Logo em Romanos, capítulo 10, verso número 10, diz que se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Porque com a boca se confessa o nome do Senhor e com o coração se crê para a justiça. Então, para eu poder me transformar num filho de Deus, ou se eu me considero um filho de Deus, eu já devo de ter a Jesus no meu coração. E a grande novidade, não é novidade nenhuma, mas a notícia é que tem muitas pessoas por aí que se batizaram pensando que são filhos de Deus, quando na realidade não são, porque até o dia de hoje não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como sabemos isso? Pelos seus frutos. Jesus disse que pelos frutos seriam conhecidos. Qual é o primeiro e grande fruto que deve aparecer na vida do cristão? Lá em Gálatas, capítulo 5, verso número 22, diz da seguinte maneira: mas o fruto do Espírito é o amor. E logo vem o demais que vai integrar todo aquele grande cacho: o amor, a benignidade, a bondade. Mas o fruto mais importante é o amor. Amor a quem? Às almas. Tem muitas pessoas que têm intenções ocultas contra você, contra mim, contra nós. Sambalat está convidando para ele ter uma conversa, mas ele tinha intenções ocultas por detrás da sua aparente benevolência. Às vezes alguém se apresenta sendo muito benevolente, muito ajudador, que vai nos ajudando, e vai nos dando, e vai nos levando, mas quando mostra realmente quem é, muitas vezes já é muito tarde para alguns. Se Neemias não tivesse um discernimento espiritual, ele tinha caído na armadilha de Sambalat. E o mesmo Sambalat, o espírito dele, atua hoje no nosso meio. Pode ser dentro da nossa casa, pode ser no próprio emprego, no trabalho mesmo. Eu me lembro quando eu trabalhava, tinha alguém que tinha a virtude de deixar o seu colega de trabalho sempre lá pelo chão e ele achar-se o melhor trabalhador diante do gerente, diante do chefe, diante dos engenheiros, diante de quem fosse. Ele era o melhor. O outro que sempre estava junto com ele não servia absolutamente para nada. Era um Sambalat, preparado, aparentando, por exemplo, amizade, aparentando bondade, aparentando comunhão, aparentando ser um ajudador, quando na realidade por trás era um falso e perverso, ou como diz o Victor, era uma pessoa invejosa. Como diz o Victor hoje, está com inveja de mim. Não é verdade? Então, essas pessoas que sentem inveja, e muitas vezes a inveja não é somente por aquilo que nós possamos possuir. Alguém pode dizer: mas de que vão me invejar se eu não tenho absolutamente nada? Eu não tenho carro, eu não tenho uma roupa de marca, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo. De que vão me invejar? Mas ao ter paz no coração, ao ter paz dentro de casa, ao de recostar sua cabeça no travesseiro e dormir, isso vai despertar a inveja. Ao ter o amor, ao manifestar o amor que você tem pelas almas, o amor que você tem pelo seu próximo, isso vai despertar a inveja em muitos. Não é preciso ser uma pessoa famosa, não é preciso ser uma pessoa importante, basta você estar bem com o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Basta você experimentar a bondade de Deus na sua vida, que alguém vai se levantar contra a sua vida. Agora, Deus sempre vai nos mostrar a realidade por a qual nós estamos passando, a realidade com aquelas pessoas que nós nos relacionamos, a realidade com aquelas pessoas que nós conversamos, a realidade do que acontece muitas vezes com aquelas pessoas que estão ao redor. No dia de ontem eu estava fazendo uma visita e ali alguém me perguntou o seguinte: fulano de tal está aqui em Caciqui? Eu digo, não está. Mas ela me mandou um convite para mim ir na igreja deles que está começando aqui em Caciqui. É interessante isso. Isto que é muito interessante. Caciqui tem uns, não sei hoje, mas deve ter 10 mil, 11 mil habitantes. De toda a igreja do Senhor, não chega a 1000 aqui em Caciqui. Então tem 10 mil pessoas na cidade de Caciqui que estão em outras religiões ou que não conhecem a palavra de Deus e não praticam ou não frequentam nenhum tipo de crença. 10 mil. Então, por que nós fazer esse trabalho de querer tirar pessoas de tal igreja para trazer para cá? Eu tiro de lá, trago para cá. Tiro de lá, trago para cá. Isso é algo maligno. Isso é uma intenções ocultas que as bem não se distraem. Parecia para Neemias uma oportunidade de paz. Agora tu vai crescer. Agora tu vai estar em comunhão comigo. Agora nós não vamos te atacar mais. Mas tu tem que parar de fazer isso. Tu tem que parar de fazer isso. Tu tem que parar de congregar. Tu tem que parar de orar. Tu tem que parar de ler a Bíblia. Tu tem que parar de fazer isto. Isto vem tudo de uma maneira oculta, não visível, não palpável, mas vão através de estratégias malignas, levando a que quando você queira acordar, não está mais em comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nem todo convite para conversar é seguro. O discernimento que Deus dá é o que nos dá a salvação, nos dá a sabedoria. Você sabia que tem um dom do Espírito Santo, que é o dom de discernimento de Espírito. Esse discernimento de Espírito, ele vai nos mostrar quem está por detrás daquela pessoa que está nos fazendo um convite, que vai nos levar para um determinado lugar. E esse convite pode ser infinidades de convites, desde ir para outra congregação, como qualquer outra coisa que o mundo esteja oferecendo. Sambalate, Tobias, Gesem, os árabes estão aí fora para tirar o seu foco do Senhor. Mantenha o foco donde Deus te chamou, donde Deus te colocou, permaneça. Fique ali naquele lugar onde Deus colocou. Ah, mas a coisa está feia. Ai, mas nós somos 3, 4, 5, 6, 8. Fique ali. Fique ali porque o Senhor tem um propósito com a sua vida. Não é para desanimar. Não é para nós sentir menos. É para nós focar em Cristo. E saber quem somos nós em Cristo Jesus. O inimigo usa distração quando não consegue usar a força. O inimigo se utiliza de distração quando ele não consegue usar a força. E essa distração pode nos levar, sim, a nós ter uma perda importante, falando
a nível espiritual. Principalmente essa perda da comunhão com o Senhor. A perda da comunhão com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, é uma noite especial. É a nossa noite de Santa Ceia, onde nós vamos estar participando nesta noite do pão e do cálice, onde nós vamos estar apresentando nossas vidas ao Senhor. Em Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte maneira: aquilo que eu recebi do Senhor, também ele passa para nós. Que na noite, veja bem, na noite em que Jesus foi traído, foi na noite que ele foi traído que ele instituiu a Santa Ceia. Na noite que ele foi traicionado, na noite que ele foi traído, foi quando ele institucionalizou a Santa Ceia. Quando ele deixou ali estabelecido que nós deveríamos de participar da ceia do Senhor. Ali ficou estabelecido isso. Então, se traíram a Jesus, não vão nos traírem a nós? Se fizeram o que quiseram com Jesus, não vão querer fazer com nós também? Porém, a palavra de Deus diz que diante de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Mais ainda, também vai dizer lá em Filipenses 4,13, um versículo que é muito conhecido por todos: tudo eu posso naquele que me fortalece. E mais ainda, a palavra de Deus vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesta noite, que nós possamos, ao participar da Santa Ceia, que nós possamos renovar nossa aliança com o Senhor, renovar a nossa comunhão com o Senhor, renovar a nossa comunhão com a Igreja de Cristo, renovar a nossa comunhão com nossos irmãos, renovar a nossa comunhão com o Espírito Santo, que nós possamos nesta noite sair deste lugar totalmente renovados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ter uma palavrinha de oração. Quero convidar você a colocar-se em pé nesta hora e vamos estar orando ao Senhor, apresentando nossas vidas diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos, este momento é um momento de nós fechar nossos olhos, olhar para o mais profundo do nosso ser e pedir para o Senhor que Ele venha perdoar. Fizemos isso no começo, mas agora é o momento de nós refletir sobre a você vai refletir sobre a sua vida e vai pedir perdão ao Senhor. Assim como eu também vou fazer isso com a minha vida. Pois a palavra de Deus diz que não é para participar da ceia do Senhor indignamente. Agora, eu vou pedir perdão ao Senhor. O Senhor vai me perdoar. Eu vou restaurar a minha vida. Eu vou pedir perdão ao Senhor por qualquer palavra torpe que tenha saído da minha boca. Eu vou pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo de errado que eu fiz neste dia, na semana passada, durante este mês, não sei. Então, logo de eu pedir perdão, eu vou receber o perdão do Senhor e vou reafirmar a minha comunhão com o Senhor, participando da ceia do Senhor. Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor, nós estamos, Senhor, na Tua presença, meu Pai. Estamos na Tua casa neste momento, Senhor. Senhor, agora viemos apresentar-te, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Senhor, Tu tens permanecido fiel, Senhor, mas muitas vezes nós somos infiéis. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor, ela declara
que se algum de nós cometer o pecado, temos um advogado, Senhor, que intercede por nós. E este é Jesus Cristo, o teu Filho amado, que morreu ali na cruz e ressuscitou no terceiro dia, Pai. Senhor, e é no nome dele, meu Deus, que nós apresentamos diante do teu trono, nesta hora, ó Pai, para pedir-te perdão, Senhor. Pedir-te perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por ter cedido à tentação, por ter me irritado, por ter caído, por ter mentido. Senhor, perdoa, meu Deus, nesta hora, Pai. Perdoa, Senhor, nesta hora, meu Deus. Confesso, Senhor eterno, e os nossos irmãos também confessam, Senhor, somos falhos. Muitas vezes, Senhor Deus, somos enganados. E muitas vezes, involuntariamente, pecamos, porque caímos nas astutas armadilhas do diabo, oh Pai, por não ter discernimento, por não ter sabedoria, Senhor. Por isso é Deus que eu te peço também nesta hora, oh Deus, que tu venhas dar discernimento, tu venhas dar sabedoria, meu Pai, para nossas vidas, oh Deus, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender a tua palavra, meu Pai, e colocá-la por obra, oh Deus, e sentir, Senhor Deus, nesta noite, que somos lavados agora, lavados, Senhor, com o sangue de Jesus, purificados através do sangue de Jesus, meu Pai. E toda a condenação que estava na nossa contra, ela cai por terra agora. E diabo mentiroso e enganador, no nome de Jesus, tu estás derrotado. E nunca mais, Senhor, nunca mais, ó Deus, vamos ceder à tentação, vamos ceder ao pecado. Fortalece nossas vidas, meu Pai, através do poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém mesmo, então. Vamos então, aqueles que vão participar da Santa Ceia, vão estar distribuindo ali. Iremos cumprimentar a Inês, da cidade de Montevidéu, a nossa irmã Italina, aqui da cidade de Caciquinha, Agostina, da cidade de Artigas, Uruguai,